Desespero, eu acho que agora não vai ficar mais sem som porque eu troquei o microfone, tá? Muito obrigada pelo aviso. Mas se acontecer de ficar sem som, me avisa correndo, fazendo muito favor. Obrigado. Gente, então vamos mais uma vez. Estratégias argumentativas. Esse processo é natural para algumas pessoas, elas simplesmente usam as estratégias e às vezes elas não se dão conta de que elas estão usando. Mas eu vou comentar aqui as principais estratégias, porque às vezes isso pode dar consciência para vocês sobre esse processo e pode facilitar de você ficar mais seguro, para você ficar mais seguro de que você está mobilizando estratégias e que seu texto está ficando bom nesse sentido da argumentação. Eu vou começar aqui com um exemplo bem bobo, tá? Imagine que você esteja conversando com uma pessoa sobre um assunto qualquer, do tipo: vale a pena morar no Brasil ou vale a pena morar no exterior? Vale a pena comprar o carro A ou vale a pena comprar o carro B? Um assunto desse tipo que envolve uma preferência e você vai transmitir qual que é a sua ideia, o que você pensa sobre aquilo. Você vai reparar que nesse processo de convencer a pessoa de que você tem uma boa opinião, de que a sua opinião faz sentido, você vai reparar que você vai dar um exemplo, que você vai mostrar a consequência de morar num lugar e não em outro. Ou você vai comparar a vida do Brasil com a vida em outro lugar. Que você vai comparar um carro com outro. Essas estratégias elas vão acontecendo naturalmente quando a gente pensa em convencer uma pessoa de que o que a gente entende ser certo, de que aquilo faz sentido. Então, estratégias argumentativas nada mais é do que você trazer para a sua comunicação ideias que vão fazer com que as pessoas pensem, faz sentido, interessante, também acho que é por esse lado, tá? Então eu vou falar aqui sobre essas estratégias argumentativas aqui, ó, que são as mais usadas em redação. Não são as únicas, mas são as que com certeza as pessoas mais usam, tá? Então, ó, exemplificação, causa, consequência, comparação, alusão histórica e argumento de valor artístico-cultural. Eu vou trazer para vocês parágrafos em que essas estratégias foram usadas, para vocês repararem como que é usado e às vezes comparar com o que você está fazendo, tá? No Enem é muito importante que a gente faça citação. Então você vai reparar que as alusões históricas e os argumentos de valor artístico, cultural, eles vão entrar sempre, porque a gente tem que mobilizar o nosso conhecimento de mundo. E muitas vezes esse conhecimento de mundo, ele envolve um conhecimento histórico, ele envolve uma fonte que faz parte da nossa cultura, que vai ter a ver com arte, vai ter a ver com literatura, vai ter a ver com alguma área que envolva cultura. E aí você vai mobilizar essas fontes. Um outro detalhe, você muitas vezes usa mais de uma estratégia no seu texto. Difícil você achar uma redação que você vai ter só uma estratégia argumentativa. E isso também é normal, tá? Então, mobilizar mais de uma estratégia argumentativa é normal. Bom, deixa eu começar aqui pela causa. Então, veja só. Eu trouxe aqui um exemplo que a pessoa estava falando sobre esgotamento. E ela trouxe a noção de que as pessoas hoje querem ser super produtivas, elas entendem que tem que ser assim, e é por causa disso que elas normalizam o excesso de trabalho e o esgotamento. E a pessoa foi mostrar a causa dessa superprodutividade, da pessoa aceitar que ela tem que ser super produtiva e começar a normalizar o cansaço. E ela apresenta assim, ó, nesse sentido, as pessoas se acostumaram à cultura da superprodutividade e por isso a normalização do excesso de trabalho e do esgotamento. Então aqui nós temos o tópico frasal. Uma das causas dessa tendência é o excesso de positividade, notado e descrito por Byung-Chul Han na obra Sociedade do Cansaço. De acordo com o autor, a população é exposta a discursos midiáticos que reforçam ideais exigentes a serem alcançados na vida. O alcance desses ideais tem como pré-requisito a produção intensa e rápida de recursos, fato que nem sempre é percebido pelas pessoas. Assim é comum haver cidadãos que apenas seguem uma tendência cultural, sem respeitar seus limites e etapas de crescimento.
Então veja que a pessoa trouxe a causa, que é o quê? Esse excesso de positividade, e em seguida mencionou um livro em que essa questão do excesso de positividade é explicada. Então a pessoa mobilizou um argumento que ela é de causa, mas também que tem a ver com o repertório dela, que é o artístico-cultural. A cultura dela permitiu a ela um dia ler este livro e usar esse livro nesse contexto aqui para ajudar ela a explicar. Então aquela história, ela não está falando sobre isso sozinha. Existe uma pessoa que estudou isso aqui e também diz, e essa pessoa tem propriedade para falar. Então veja aqui que nós tivemos a estratégia causa e também a mobilização do argumento de valor artístico-cultural. Vejam só agora consequência, porque você também trazer consequência é uma possibilidade. Às vezes as pessoas trazem a consequência no mesmo parágrafo. Logo apresenta a causa e em seguida a consequência, mas é possível também que você mostre a causa em um parágrafo, a consequência em outro. Cada pessoa se organiza de um jeito. Tem gente que prefere mostrar só consequência, tem gente que prefere mostrar só causa, tá? Mas também é uma estratégia, você pode combinar as duas ou não. Então, por conseguinte, tais motivadores geram incontestáveis e sérios efeitos na vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental. Essa pessoa estava escrevendo sobre estigma associado às doenças mentais, tá? Foi um tema que apareceu no Enem em 2020. No Enem de 2020 foi esse tema. Então a pessoa continua. Tendo isso em vista, o acolhimento insuficiente e a falta de tratamento são preocupantes, uma vez que os acometidos precisam de compreensão, respeito e apoio para disporem de mais energia e motivação no enfrentamento dessa situação, além de acompanhamento médico e psicológico também ser essencial para que a pessoa entenda seus sentimentos e organize suas estruturas psicológicas de uma forma mais salutar e emancipadora. O filme Tok Tok retrata precisamente o processo de cura de um grupo de amigos que são diagnosticados com transtornos de ordem psicológica, revelando que o carinho fraternal e o entendimento mútuo são ferramentas fundamentais no desenvolvimento integral da saúde. Mostra-se assim que a estigmatização de doentes mentais produz a escassez de elementos primordiais para que eles possam ser tratados e curados. Então, o efeito da pessoa não ter respaldo, dela não ter esse carinho, essa compreensão, vai ser ela ter a condição dela piorada. Ela não vai conseguir se recuperar, ficar melhor, ficar bem, né? Então, ela vai ter a escassez de elementos que são muito importantes para que ela consiga se recuperar. E certamente ela não vai se recuperar. Então, mostrar a consequência, uma possibilidade. Olha só esse exemplo aqui, que é a alusão histórica. E aqui a gente está vendo uma introdução. Dessa vez, essa pessoa está falando sobre intolerância religiosa. Então, veja só, a intolerância religiosa é histórica e remonta à Idade Média, época na qual seguidores de outras religiões, que não a católica, eram perseguidos e impedidos de exercer a própria fé. Apesar de séculos terem se passado, ainda é possível notar a afetação do livre exercício de uma religião, mesmo no Brasil, um país laico. Desse modo, é válido ponderar que ainda reverberam entre as pessoas concepções retrógradas sobre o tema. Então, aqui a pessoa falou sobre a Idade Média, como que funcionava naquele tempo, e associa o que acontecia naquele momento histórico com o que a gente ainda consegue perceber hoje. Então, a pessoa faz essa alusão histórica porque tem a ver com o comportamento que a gente nota em algumas pessoas hoje, no século XXI. E a pessoa até realça essa questão de país ser laico, de que já não deveria ser assim mais. Então, a alusão histórica, ela pode deixar o seu texto muito interessante. Esses dias eu li uma redação em que a pessoa fez uma citação histórica que me chamou atenção. Eu até compartilhei essa versão lá no Missão Nota 1000. É um grupo que eu
criei no WhatsApp para compartilhar com as pessoas conteúdos para ajudar na hora de fazer redação e para ajudar a pensar a redação. O link fica lá na minha bio do Instagram, que também é português diariamente. Então, se você vai fazer o Enem 2025, sugiro que você participe desse grupo. E lá eu compartilhei o exemplo de uma pessoa que começou falando sobre a era vitoriana, porque ela estava falando sobre a feitura de cirurgias plásticas, como que tem ficado banal hoje essa questão da cirurgia plástica. As pessoas fazem porque aderem a um modismo e não porque sentem que existe uma questão maior para elas fazerem. O que eu quero dizer com essa questão maior? Não sei se vocês sabem, mas no início do século XX, pega aí Segunda Guerra Mundial, até um pouco antes, já encontrei fontes que diziam que até em outros séculos anteriores ao século XX também já existia cirurgia plástica. Só que as pessoas em outro tempo faziam porque foi assim, sofreu um castigo corporal e ficou desfigurada. Ou por causa de guerra, e né, assim, por causa de combate, por causa de alguma coisa que explodiu, a pessoa ficou desfigurada. Então, por causa dessa queda de autoestima, a pessoa fazia a cirurgia plástica, né? Então a pessoa tinha que discutir esse assunto aí e ela compara o que hoje a gente faz de seguir um modismo e a gente muitas vezes prejudica a nossa saúde por causa desse modismo com o que as mulheres lá na era vitoriana faziam quando elas usavam aqueles corsets que chama, ou tem gente que também chama de espartilho. Hoje também se usa o espartilho, mas é mais estético, só que antigamente tinha função de pressionar a cintura para reduzir a cintura. Então aquilo comprimia os órgãos e os ossos das mulheres. Então prejudicava muito a saúde, mas mesmo assim elas faziam porque elas estavam atrás de chegar nesse estereótipo, ainda que isso prejudicasse a saúde. Então a pessoa relacionou isso, essa tendência comportamental, com o que a gente tem hoje. E a redação fica muito boa, fica muito interessante. Então, se você gosta de história, é uma boa possibilidade você trazer essas fontes, você fazer essas associações. Então, você, além de usar essa estratégia de fazer uma alusão histórica, de certa forma, você também faz uma comparação, quando você compara o que aconteceu em outro momento com o que acontece hoje, tá? Também é uma possibilidade muito legal. Dou aqui também o exemplo do argumento. Muito obrigada. Não, voltou agora, gente, mas meu áudio deu problema por bastante tempo e eu demorei a perceber, mas fiquei muito grata aqui por terem me avisado. Mas aí, continuando aqui, ó, argumento de valor artístico-cultural. Esse caso que eu comentei com vocês, de que a pessoa lança alguma coisa que ela tenha consumido. Pode ser uma obra de arte, tem gente, por exemplo, que já mencionou aquele quadro Grito na redação. Não sei se vocês conhecem, mas é um quadro muito famoso, tá? Tem gente que já usou quadros na redação e funciona. Então, o que você tem de repertório é livro, é série, o que for. Você pode mencionar e entra aqui, ó, argumento de valor artístico-cultural. Então, olha só esse exemplo. Ademais, é possível perceber que muitos indivíduos se cobram desproporcionalmente porque idealizam a alta produtividade. Também é um exemplo da questão do esgotamento, do tema esgotamento. Esse processo é estimulado pelos conteúdos das redes sociais, nos quais nota-se em sua maioria indivíduos sempre felizes e com muitos resultados. Ao consumir repetidas vezes esse mesmo tipo de informação, o usuário passa a acreditar que seu desempenho é insuficiente e não compreende que essa comparação é prejudicial por não considerar as particularidades de cada ser humano. Sob esse viés, cabe lembrar o ensinamento de Platão no mito da caverna, em que ele aponta para a restrição de perspectiva de vida de prisioneiros que por toda a existência foram condicionados a ver a projeção de algumas imagens no fundo de uma caverna e por isso permaneceram limitados.
lógica que se assemelha ao contexto de muitos usuários das redes. A pessoa quis trazer aqui esse condicionamento de visão que a gente fica quando a gente consome do mesmo conteúdo. E é o que acaba acontecendo na rede social, porque vocês sabem, os algoritmos entendem as nossas preferências e apresentam conteúdos daquela linha. E aí você tem a sensação de que tá todo mundo falando sobre aquilo, de que tá todo mundo pensando daquele jeito. Então vira aquela visão restrita da vida e você acha que a vida se resume aquilo ali e que é a possibilidade, tá? Você não consegue enxergar outras. E a pessoa associa esse tipo de situação a essa fonte aqui, mito da caverna, do Platão. Que eu não sei se vocês conhecem o mito, mas um grupo de prisioneiros foi mantido dentro de uma caverna desde a infância e nunca tiveram contato com outra coisa que não as imagens que eram projetadas no fundo da caverna. Então esses prisioneiros achavam que a vida era só aquilo ali. Aconteceu lá na caverna e o que a pessoa queria mostrar que hoje acontece em relação à rede social e esse consumo de informações, tá? Então as pessoas veem que é sempre produtividade, é sempre isso, tem que ser assim, tem que ser assim. Elas aderem a essa visão, trabalham muito e ficam sempre cansadas e acreditando que é o ideal da produtividade, tá? Então mobilizar um argumento de valor artístico cultural também é uma possibilidade. E o último exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês é o da comparação. Você também fazer uma comparação vale, também é uma estratégia argumentativa. Aqui eu peguei uma outra redação que falava sobre cirurgias plásticas, banalização das cirurgias plásticas. E essa pessoa lembrou da Coreia do Sul, porque lá as cirurgias plásticas também são muito famosas, e fez uma associação com o que acontece aqui no Brasil. Então, olha só, na Coreia do Sul, após o fortalecimento da cultura K-pop, o número de cirurgias plásticas aumentou consideravelmente. Nesse contexto, nota-se que boa parte da população, sobretudo feminina, passou a se apegar a estereótipos físicos divulgados em propagandas e, por isso, a se submeter a cirurgias e seus riscos. Semelhante processo também está sendo observado no Brasil e também tem tido como motivadoras propagandas, principalmente aquelas feitas pelos influenciadores digitais. Desse modo, evidencia-se o apego de muitos cidadãos aos modismos e a ausência de consciência acerca dos prejuízos desse processo. Então, ó, o que acontece lá na Coreia? Muita influência para as pessoas fazerem cirurgia plástica, muita propaganda nessa direção. Então, as pessoas, sobretudo as mulheres, se apegam aos estereótipos que são divulgados, e é sempre desse perfil. Mostra pessoas que fazem, super realizadas porque fizeram, e as pessoas vão se apegando àquelas ideias, àqueles estereótipos, e elas fazem as cirurgias independente de que risco isso pode gerar para elas, que elas podem, que isso pode fazer virar o organismo delas. Elas querem fazer e pronto, acabou. E depois a pessoa diz que é um processo semelhante ao que acontece aqui no Brasil. Então as pessoas aqui também são motivadas pelas propagandas e elas fazem. Então, evidencia-se o apego de muitos cidadãos aos modismos e a ausência de consciência acerca dos prejuízos desse processo. A pessoa fez associação para mostrar isso, que as pessoas estão muito apegadas aos modismos e elas não têm consciência, muitas vezes, dos prejuízos que esses procedimentos podem gerar, tá? Então, percebem como que funciona a comparação e como que vocês conseguem fazer essa comparação? Que estratégias vocês sentem que vocês mais usam? E eu espero que vocês estejam fazendo redação, hein, galera? Tem que fazer redação, porque senão vocês não conseguem praticar isso e fica mais difícil. Uma coisa é a gente entender e outra coisa é a gente dar conta de fazer. Existe uma distância, não vou falar pequena não, porque demora um pouquinho até a gente
pegar o jeito e dar conta de aplicar essas coisas. Quanto mais exemplos, inclusive, vocês verem, melhor é. Melhor é. E é por isso que nesse grupo que eu comentei com vocês, que chama Missão Nota 1000, eu compartilho com muita frequência trechos de redação, sempre um parágrafo de redação. E eu faço isso exatamente para inspirar vocês. Você vê um exemplo é muito bom. Você vai percebendo como que você pode executar, tá? Então esse é o objetivo desses compartilhamentos. Então já me contem aqui qual que é a estratégia que vocês normalmente usam. O que funciona para vocês? Quem é novo aqui, gente, toda quinta-feira nós temos live aqui de novo. Só que eu faço de correção de redação. Então eu pego uma redação e analiso, dou nota ao final. E eu sempre deixo o link aqui na descrição. É um formulário, você consegue mandar o seu texto e você deixa um contato para eu te avisar o dia que a sua redação vai ser corrigida, tá? Então eu aviso com antecedência para você participar da live, que aí você pode fazer pergunta, contestar, o que você achar que deve para você aprender, tá? Então faça a sua redação e envie para a gente corrigir aqui na live. Também eu nunca falo o nome da pessoa, do dono da redação. Eu sempre transcrevo ela, igual vocês estão vendo aqui, que acontece aqui no compartilhamento de tela. Eu digito a redação e vocês veem ela aqui digitada, que é mais fácil do que vocês verem ela escrita. Fica mais legível, a depender da letra da pessoa, pode ser mais difícil ler com a caligrafia. Então, transcrevo aqui para a gente discutir. Então, o autor não é revelado e é uma oportunidade para vocês perceberem o que dá para melhorar, tá? O que dá para melhorar. Então, façam redação e participem, por favor. E olha, se você vai fazer o Enem 2025, existe o Redação a Toda Prova. O que é o Redação a Toda Prova? É a minha turma de preparação para o Enem. E o que eu faço em relação a essa turma? Além de passar todo o conteúdo que você precisa saber, repertório, que eu sei que é uma dificuldade, então eu falo sobre fontes que vocês conseguem usar em diferentes temas, de diferentes áreas. Eu falo sobre cada parte da redação, como você consegue fazer cada uma das partes. Faço redação, tem uma aula lá que é eu fazendo uma redação para vocês verem como é que funciona. Aula sobre leitura de proposta, sobre critérios de correção para você entender o que os corretores observam, o que você pode, o que você não pode fazer. Correção, então para você treinar, mandar seu texto para ser corrigido e eu te contar o que você precisa melhorar, o que dá para fazer. Você perguntar a hora que você quiser, qualquer dúvida que você tiver, você não ir acumulando e dar conta de ficar tranquilo para o dia da prova. Então, quanto antes você começar esse processo, melhor é. Mais você fica em paz com essa questão da redação e de você tirar uma boa nota. E, gente, faz muita diferença. Uma nota alta na redação pode definir a sua colocação. E depois que você entende como que as coisas funcionam, não é difícil e eu diria que é mais fácil do que acertar a questão fechada. Então não perca a oportunidade de ganhar nota num texto que depois que você entende como que ele funciona, fica fácil você passar dos 920 e você garante muitos pontos. Então eu não acho que vale a pena você descuidar, porque tem gente que tem um raciocínio assim, eu vou tentar compensar em questão fechada porque eu não sou bom em escrita, me embolo muito. Só que esse texto que ele é pedido no Enem, é uma estrutura muito previsível, sabe? Assim, ainda que você não seja ótimo em português, você não seja a pessoa inspirada que gosta de escrever, se você entende o passo a passo, você faz. Você faz, não é uma questão de dom, aptidão, nada disso. É entender a técnica, fazer até se certificar de que você entendeu e fazer o que precisa ser feito lá no dia da prova. Mesmo porque você nem tem tempo para ficar se inspirando, é muito rápido. O Enem, o dia da prova é assim, você piscou, o seu tempo acabou. De tanto serviço que a gente tem que fazer no dia, são muitas questões mais a redação, se você piscar,
o tempo acaba e você não viu. Então não dá para esperar inspiração, e ficar lá pensando como é que eu vou fazer e tal. É entender objetivamente como é que faz cada parte, aplicar. Está aqui na descrição para vocês participarem. E tem o redação a toda prova. E tem as lives de quinta-feira também. O que não pode acontecer é você ficar aí com dúvida, é você ficar aí esperando para garantir o seu resultado, tá bom? Por favor. Pessoal, me digam aqui, o Dene, então, o Missão Nota 1000, que é o grupo, é sim gratuito, tá bom? As lives também são gratuitas. E o redação a toda prova não, porque aí é aquele acompanhamento exclusivo, que as pessoas vão poder me mandar a dúvida na hora que elas precisarem, conversar sobre o texto delas, que às vezes é uma coisa mais específica, mais pontual. Então, redação a toda prova não, mas ele também tem um valor acessível, tá? Então, a depender do plano que você escolher lá, por mês fica entre 200 e 300 reais mensal, tá? E você tem todo esse conteúdo para você dar conta de fazer uma excelente redação. Então, pessoal, o que não pode é deixar para a última hora, por favor. Pessoal, mandem dúvidas, mandem dúvidas. Por que vocês têm assim de mais dificuldade? Tem algum tema que vocês acham muito difícil? Como é que está o repertório de vocês? Compartilhem as dificuldades, porque aí a gente fala aqui nas lives e eu tô sempre produzindo conteúdo para ajudar vocês, tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, muito obrigada então por assistirem às lives. Participem dos grupos e desses encontros de terça e quinta às 19 horas. E nós nos vemos no nosso próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.